No gramado em que a luta o aguarda, dois toques comigo e com Danilo Lavieri. Já pedindo para você deixar o seu like e deixar, por gentileza, o seu comentário aqui no canal, a sua inscrição. Recomende o nosso trabalho, por favor. Se você quiser fazer parte da gestão do canal, nós temos uma vaquinha coletiva. Outro dia o sujeito pediu para eu trocar de vaquinha para porquinha coletiva, mas tá bom, ó. O termo que eu acostumei é vaquinha. Hoje tem até outro nome, um nome chique aí, que eu não sei nem falar. Então você clica no link que está aqui na descrição e fortalece o nosso trabalho. Você pode receber o Dois Toques no seu celular assim que ele estiver pronto, gravado e editado. Estou aqui com meu parceiro Danilo Lavieri. Danilão, vamos tentar fazer um diagnóstico, porque a internet está bélica, né? A internet está pulsando, bombando, né? Então, diagnóstico dos problemas do Palmeiras. Duas contusões do Murilo, cirurgia do Piquerez, contusão do Rômulo lá atrás, contusão muscular do Lázaro e do Rômulo, Dudu que voltou e Dudu voltou e não voltou, certo? Reforços que chegaram, contusão do Estevão, Zé Rafael que não anda, não é? O Palmeiras precisava muito dele nesse jogo lá no Engenhão, no Newton Santos, não consegue andar. O Rios, que foi para a Copa América e voltou, Richard Insta. Então, o Palmeiras tem as suas dificuldades aí, sem tirar a responsabilidade do Abel, porque ele é o técnico, ele é o responsável, né? O Palmeiras perdeu o baliza zero. Você escreveu um texto no qual diz que o Palmeiras não controla mais o jogo, o Palmeiras está tomando muito gol, né? Esse é um fator. Para mim, são todos esses fatores nesse momento. Um sorteio pesado, né? Pegou duas equipes Também. daquelas que estão lá em cima para brigar. Mas antes da gente gravar o papo, você estava me dizendo dos outros, né? Porque os outros são os outros e só na música. Porque, na realidade, a gente tem que olhar o macro para entender o nosso momento, né? Exato. E aí você estava me contando que o Fortaleza também perdeu jogadores, como o Marinho, só tem duas competições, o Botafogo perdeu três, o Flamengo, que venceu o Bolívar por 2-0, teve Pedro e Gabigol com lesão muscular, mais dois jogadores que saíram com, entre aspas, cãibras. Então, me parece, cara, que tá todo mundo assim nessa linha, né? Mas os resultados, o Flamengo eliminou o Palmeiras e o Botafogo tem uma vantagem para jogar, né, na próxima quarta-feira no Allianz Parque. E diante de tudo isso, tem o São Paulo domingo no Allianz. Quero te ouvir, Danilo Lavier, o Pois é. profeta Lavier. É, eu acho que, é, bom, Palmeiras, como você disse, do macro, né? Ontem, eu vendo o jogo do Flamengo, eu pensei, falei, putz, saiu o Pedro, primeiro o Pedro saiu arrebentado. Eu fiquei já, falei, pô, o Flamengo se ferrou porque vai perder o principal jogador que não tem um substituto. O Flamengo hoje, na teoria, tem Gabigol e Carlinhos, mas não tem comparação com o Pedro. O que o Pedro faz é piada. E eu, particularmente, gosto do Pedro, então eu fiquei sentido por ele, porque ele vai perder a seleção. Ele seria convocado pelo Dorival, tenho certeza, a certeza absoluta, e vai acabar perdendo. Mas então, esse macro que eu falei para você antes, ele é importante para a gente ver que, assim, tem várias coisas, na minha opinião, que fazem o Palmeiras parar de jogar aquela bola, de repente passar do jeito que a gente imaginava por esse momento de agosto. Então, primeiro tem essa parte do DM, essa parte das lesões, o Palmeiras sofre, e aí quando a gente vê, olha para o lado, a gente vê que não é algo isolado. Porque se a gente tivesse num lugar que tá todo mundo na boa e só o Palmeiras se machucando, a gente ia poder falar, putz, tem tal coisa, que tá estranho isso. Mas quando você vê que seus principais competidores, e aí eu coloco sempre a parte de cima da tabela, não vou olhar ali se Juventude, Atlético Goianiense, esses caras estão machucando, porque eles vivem em outro mundo, eles jogam em outra rotação, então eu estou comparando com o Flamengo, com o Botafogo, até com o São Paulo, que está empatado com o Palmeiras hoje. Todos esses times sofrem com problema de lesão. Então o Palmeiras tem os problemas de lesão, de algumas lesões, e que, obviamente, fazem a diferença, como você falou. Piquerez, eu acho que o Mike faz muita diferença. E aí tem, Tem sido tirando a Mike. parte, tirando a parte da lesão,
que não necessariamente é o cara que machucou, mas é o cara que, como o Dudu, faz recondicionamento físico, como o Zé Rafael, que teve ali uma dor nas costas, que eu sempre acho, sempre repito, que essa dor nas costas foi um jeito do Abel dar um tempinho para ele voltar, para ele respirar, para ele rodar um pouco mais, porque o Zé Rafael não tá bem esse ano. E acontece, porque não é robô, é ser humano, os caras têm 300 coisas, pode ter brigado com a mulher, pode ter tido uma proposta que queria e não veio, pode ter um monte de coisa, então é normal que isso aconteça, mas normalmente esses caras passam por uma má fase e depois voltam. A gente já viu isso com vários jogadores do Palmeiras. E o Zé Rafael não tá voltando, o Veiga não tá jogando bem, o Gomes faz quase um ano que não joga bem. Para mim, desde a proposta da Arábia, ele não joga o que sempre jogou, com alguns respiros, como foi no Palmeiras e Flamengo no Allianz, que o Gomes jogou muito e anulou o Pedro. Então, vamos lá, lesão. Segundo, fase dos jogadores. Terceiro, controle do jogo, que eu te falei. Aí é uma questão um pouco tática e um pouco cabeça. Muitas vezes a gente viu o Palmeiras jogando mal. Palmeiras com uma questão técnica ruim, com a bola parada que não funcionava. Mas o Palmeiras controlava o jogo, o Everton mal tocava na bola, o Palmeiras conseguia achar aquele 1-0, e aí quando você viu o Palmeiras fazendo 1-0, o que, que você pensava? Já era. Agora não toma gol, mas nunca. E isso acabou. O Palmeiras não tem mais esse controle de jogo. Soma-se a isso o Abel Ferreira com algumas escolhas que a gente pode olhar e falar: será que o Abel está na sua melhor fase também? O Caio Paulista arrebentou 2 jogos seguidos. Na hora que a gente tinha Esse é o ponto. certeza, que a gente tinha certeza que o Caio Paulista ia jogar, ele pôs o Vanderlan. E não que eu E ache que o agora, Vanderlan. Fala, pode falar. não, e agora fica mais fácil para a gente, né? Porque o Vanderlan falhou no gol, né? Para mim, ele falhou nos dois gols, Eu mas acho que não é por foi mais isso. o Vamos Murilo, mas olhar, enfim. É, mas vamos olhar no campo, né? Se no campo o que vinha sendo trabalhado é o Caio Paulista, não jogou contra o Flamengo, aí jogou bem, exato. né? É claro que você que pediu fora Caio Paulista lá atrás e tal, não joga nada, gastou muito dinheiro, você também está arrependido, que eu tenho certeza que está vendo a gente, né? É, Então, a partir daí, também cabe a análise que o Abel não está conseguindo fazer talvez as melhores escolhas. Não é talvez, não está conseguindo fazer as melhores escolhas, o Danilo. exato, então, aí, assim, eu não, o Caio Paulista ele fez dois bons jogos, jogou tal. Até no jogo contra o Maracanã, quando o Palmeiras foi amassado, ele foi um dos poucos que você olhava e falava: não, até que o Palmeiras, até que o Caio Paulista jogou bem. E aí você pensa: bom, agora é o jogo do Caio Paulista, 3 zagueiros, tem que explorar um pouco os laterais, tem que tentar preocupar o Luiz Henrique, ou o outro jogador que fosse jogar pela ponta, Savarino nesse caso. Aí você fala: não, quem jogou foi o Vanderlan. E aí, eu não tô, mas como você bem disse, não é nem a questão que eu tô querendo culpar o Vanderlan, porque eu acho que no primeiro gol era mais do Murilo e tal. A gente pode discordar aqui e tal, mas eu vendo o jogo, você tava no Newton Santos, eu vi pela TV, me parecia que era sempre o Murilo que saía para fazer o combate ao Luiz Henrique, e o Vanderlan sempre só descia mesmo quando o ponte lateral direito do Botafogo atacava. Senão o Vanderlan ficava abertinho ali. Então eu fiquei com essa sensação do Murilo. Aí algumas escolhas do Abel, essa como do Caio Paulista, para mim, essa escolha de colocar o Murilo na perseguição ao Luiz Henrique, outros momentos. E outra, para mim, esse era o jogo de você, de repente, repetir essa formação com 3 zagueiros, mas não pôr o Veiga de 8. Era um jogo de colocar 2 volantes mesmo. Ah, tá bom, o Zé Rafael não tá bem, o Rios estava suspenso. Põe o Fabinho, põe o Gabriel Menino, sei lá, eu não gosto, não tô gostando da fase do Gabriel Menino, mas fatalmente eu acho que não era o jogo pra gente pôr, pra gente ver o Veiga jogando como 8. Enfim, fato é que o Palmeiras ele tem várias questões. Eu vejo na internet o pessoal tentando dar uma sentença. Já era, acabou o ciclo. Abel perdeu a mão. Brigou porque o Dudu voltou. Brigou porque o Felipe Anderson foi contratado. Gente, eu não acho. Acho que é um monte de questão. Porque se fosse essa questão de grupo rachado, de Dudu, não sei o quê, de Abel perdeu a mão, o Palmeiras não tinha feito o belíssimo jogo que fez contra o Flamengo no Allianz Parque. Não é assim. E outra, antes de entrar na sequência de derrotas com o Fluminense e Vitória, fez um belíssimo jogo com o Cruzeiro. Sem o Estevão já. Também é outra que às vezes, não, o Palmeiras depende do Estevão. Sem o Estevão fez. Então, assim, é muita coisa, não dá pra gente querer fazer uma sentença, bater o martelinho e falar: o Abel perdeu o grupo, pum, pum, termina a sessão. Não é assim. Eu vejo futebol de outra forma, eu acho que tem um monte de coisa conectada aí, Massini.
E eu sou corresponsável pelo Veiga como meia, porque, como segundo homem, porque eu defendi. Achei que ele deveria manter o mesmo jeito de jogar contra o Flamengo para acuar um pouco o Botafogo, para ter um pouco o Botafogo na corda. Prática não funcionou. Tem É, também o Rony jogando muito mal, né? Tá muito mal. O Flaco, que, cara, contra o Flamengo, eu fiquei tão feliz de ver o Flaco no 1-1 lá, que ele jogou como protagonista, sabe? Pô, matou a bola no peito, decidiu. Cara, o Palmeiras contra o Botafogo, os caras se jogando no chão pedindo falta, né? O gol do Botafogo sai porque o Rony fica pedindo uma falta. Faz é. ele a falta, né? No ataque, espera. Enfim, águas passadas que passaram mesmo, águas que já passaram, por isso a expressão. Agora tem mais água, né? Porque volta a pressão novamente em cima de um adversário que me parece estar bem. O São Paulo me parece estar bem com o Zubeldia para o jogo deste domingo. Você tem uma ideia do que o Abel pode fazer domingo em termos de escalação? É cedo ainda, né? Tem muita coisa ainda, mas em termos de espírito, o que se espera? Tem aí quase 20 mil ingressos vendidos, enfim, isso vai evoluir. O que você espera para domingo, Danilo? Vamos lembrar, né? O Abel sempre reclama quando tem um dia menos de descanso. O São Paulo jogou contra o Nacional no Uruguai. Deve estar voltando agora, deve estar no avião agora. Certamente não terá como capacidade de colocar os titulares para jogar contra o Palmeiras. Nem tanto porque joga na quinta, mas porque foi um jogo que o São Paulo sofreu pra caramba contra o Nacional. Então, vamos ver se o Abel dessa vez ele vai ser é, coerente com o que ele sempre fala também, né? Em relação a calendário. Porque o Palmeiras dessa vez vai ter um dia a mais e uma viagenzinha do Rio de Janeiro, que é 45 minutos. O Montevidéu é umas 2 horas e meia, né, de avião. É, o que eu acho que o Abel. Isso o que eu gostaria também que o Abel fizesse, não é nem só o que eu acho, o que eu gostaria que o Abel fizesse era colocar o máximo que desse de força máxima nesse jogo aí. Porque eu acho que é o respiro que o Palmeiras pode ter, tanto para sinalizar no Brasileirão, ó, tô vivo, e porque Botafogo e Flamengo se enfrentam, e também para mudar um pouco o ânimo, para dar uma fazer a torcida acreditar, fazer a torcida entrar na quarta-feira contra o Botafogo, como eu vi a torcida do Palmeiras contra o Flamengo na Copa do Brasil. Que foi assim, fazia tempo que eu não via a torcida do Palmeiras daquele jeito contra o Flamengo na Copa do Brasil. E eu acho que o Palmeiras venceu o São Paulo, vai fazer muita diferença. Então eu, sendo o Abel Ferreira, colocaria o máximo de força que pudesse. De repente, como ele não pôs o Zé Rafael contra o Botafogo, coloca o Zé Rafael agora. O Richard Rios estava suspenso. Então, o Palmeiras, mesmo poupando alguns jogadores, tem como colocar um belo time. Aliás, poderia aproveitar o Estevão, né, Massini? Já que o Estevão, para pegar ritmo. Põe em 60 minutos, 45 mais 15 no segundo tempo. Faz o Estevão tentar já ajudar o Palmeiras a resolver o jogo no primeiro tempo. São Paulo, como eu disse, não vai estar com força máxima. É jogo para vencer, é jogo de 3 pontos, é jogo para recuperar a confiança. Os dois. Eu queria ver ele e o Felipe Anderson também com sequência maior, porque o Palmeiras vai precisar deles, não só, claro, no jogo contra o São Paulo, mas na quarta-feira contra o Botafogo. Então é isso, meu amigo. Deixe seu like, se inscreva no canal, diga que eu sou passapano, porque eu tento analisar as coisas. Fale, deixe seu comentário, fique à vontade, ok? Obrigado, Danilo. Um grande abraço, bom fim de semana para você. Valeu, tamo junto, Massini. Cuidado com os voos Aí, que você anda pegando por aí, hein? nossa senhora, nem me fale. Dois toques desta sexta-feira. Um abraço a todos. Obrigado pela presença, pelo carinho, pela audiência. Valeu. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tchau.